Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast, o podcast aqui do canal do Pava. E hoje eu trouxe aqui nosso querido Henrique Gasparetto. Ele vai falar para nós sobre a visão dele sobre a população extrafísica e as evacuações dos umbrais, porque ele tem uma informação diferente. A gente fez há alguns dias aqui atrás, alguns meses aqui atrás, um vídeo sobre a estimativa da população extrafísica da Terra, né? Tendo em vista a chegada aos 8 bilhões de seres humanos encarnados, a gente fez uma estimativa da população extrafísica, porque muitos acreditavam que era 10 vezes maior, porque já chegou a ser 10 vezes maior a população extrafísica, então teria quase na casa de 80 bilhões de seres. Porém, aconteceram muitos processos aí no meio, de evacuações, e o número pode ser um tanto diferente daquele cálculo estimado. E o nosso querido Henrique Gasparetto tem aqui para nos trazer informações sobre a estimativa dele, dessa população, e a quantidade de pessoas que conseguirão permanecer na nova Terra e as que não mais conseguirão. É claro que ele talvez não inclua, como a gente vai ver, a população das esferas mais elevadas da Terra, né? A Terra tem diversas esferas espirituais, a física é mais conhecida por nós, a extrafísica, né, no mundo espiritual, falando assim, mas apesar de que todos são espirituais, né? A vida é a vida do espírito, só que as camadas mais acima, da quinta e sexta dimensão do comando planetário, as diretrizes planetárias, talvez não esteja computado neste cálculo, né? Porque é muito difícil que a gente tenha uma especulação desses números. Porém, o que ele nos fala aqui é bem preciso. Ele fala sobre as evacuações do umbral do ponto de vista das experiências que ele tem e vê. Então, a gente vai ter uma ideia de como seria, né? Como seria a população da Terra e a quantidade de pessoas que têm condições de permanecer ou não. Então, vamos dar boas-vindas ao nosso querido Henrique Gasparetto. Seja muito bem-vindo. Olá, Pava. Sempre um prazer estar aqui no seu canal. Olá a todos que nos assistem também. Então, nós vamos abordar um pouquinho sobre essa população planetária, sobre encarnados e desencarnados nesse momento atual. Então, gostaria de fazer algumas ponderações, alguns esclarecimentos, para que a gente chegue numa linha de raciocínio, trazendo aqui as informações que vêm para a gente através da nossa egrégora, através das canalizações, também através das projeções que a gente faz e principalmente também dentro de trabalhos com apometria e outros que nós temos os contatos com essas informações. Então, num primeiro momento, a gente deve entender que o nosso planeta ele está fazendo essa movimentação de transição planetária. Todo o sistema solar, na verdade, ele sobe uma oitava na escala evolutiva. E essa subida de uma oitava coloca o nosso planeta num patamar de planeta de regeneração, de quinta dimensão, como a gente fala bastante. E sempre surge essa pergunta que muitas pessoas fazem a respeito da quarta dimensão, que são as zonas espirituais aqui do planeta. Também poderíamos chamar de zonas umbralinas. E aqui na superfície onde estamos também não deixa de ser uma zona umbralina, um umbral de superfície. E, pois bem, essa movimentação de subirmos essa uma oitava na escala energética, na escala evolutiva, ela representa uma subida de ficar tudo mais sutilizado. Aqui a gente pode pensar nos nossos corpos, a gente pode pensar na gravidade, a gente pode pensar em diversos fatores que tendem a ficar mais sutilizados. Então, o planeta está se movendo para entrar numa densidade mais leve e também tudo que habita ele. Qualquer organismo bioelétrico que esteja vivo aqui no planeta também se adapta a essas energias mais sutilizadas. E quando a gente vai observar a história, tanto do nosso planeta quanto outros planetas, nós sempre vamos cair naquele entendimento de que para que tudo que esteja aqui continue vibrando numa vibração condizente com o planeta, alguns ajustes são necessários. E é aí que nós vamos cair na população planetária.
nos seres que habitam e que têm condições de estarem habitando o nosso planeta aqui durante a transição planetária e após a conclusão dessa chegada, dessa entrada num planeta de regeneração de forma totalitária. Pois bem, vamos lá então. Quando a gente vai abordar sobre outros exemplos, outros planetas que já fizeram esse caminho, um exemplo que nós temos bem importante aqui é o próprio sistema Capella, que Capella fez essa movimentação e enviou aqui para o planeta Terra muitos seres para continuarem a sua caminhada, para fazerem o seu caminhar aqui nesse planeta. E isso ocorre também da mesma forma aqui no planeta Terra, no sentido que, conforme nós estamos fazendo essa movimentação, também já estão sendo organizadas essas movimentações de quem prossegue, quem não tem mais a vibração, a energia compatível aqui com o planeta. Então, isso tudo está ocorrendo já, e eu vou explicar esse entendimento aqui para a gente prosseguir. Durante muito tempo, se estimava que a população planetária entre encarnados e desencarnados era em torno de 42 bilhões. Isso há alguns anos atrás. E dentro disso é importante também nós buscarmos alguns outros entendimentos, como por exemplo de Chico Xavier, onde ele colocava um prazo com uma data para a gente se transitar por ela sem guerras nucleares, sem nós como coletividade estarmos nos atacando, para alcançarmos definitivamente linhas de tempo mais brandas e caminharmos de forma definitiva dentro da transição planetária. E essa data, ela foi estimada ali em 2019, e isso nos coloca, então, com garantias hoje de que a transição ela vai ocorrer, ela é irreversível. Ou seja, o planeta Terra, ele faz a sua movimentação dentro dessas linhas mais harmônicas e também caminhando para que essa nova Terra 5D, ela se concretize num período de tempo estimado. E aí, essa população planetária, ela que era de 42 bilhões de habitantes, ela então começou a ser modificada. O que acontece? Muitos seres, eles já começaram a ser encaminhados para outros orbes. E isso a gente precisa ter um entendimento entre seres encarnados e desencarnados. Então, ao longo de alguns anos, essa migração já começou a acontecer. Eu vou explicar essa migração depois também, dar alguns exemplos. Porém, o que se estima é que hoje, no momento atual, nós temos uma população entre encarnados e desencarnados de aproximadamente 22 bilhões de habitantes. Quando a gente pega que agora, recentemente, nós chegamos em 8 bilhões de seres que estão encarnados, sobraria aproximadamente 14 bilhões de seres ocupando as zonas espirituais aqui do nosso planeta. E desses 14 bilhões, estima-se que 10 bilhões ainda tenham condições de poder encarnar e poder fazer as suas movimentações também rumo a uma quinta dimensão, porque todos que estão encarnando estão fazendo essas movimentações para se adequarem como almas para estarem nessa nova Terra. Então, por esses números que a gente vem abordando aqui, a gente traz de forma direta o entendimento que as zonas umbralinas elas estão sendo esvaziadas. E é bem importante a gente entender o que seriam esses esvaziamentos, porque quando a gente pega esse entendimento que estamos indo de uma terceira dimensão para uma quinta dimensão, e a quarta dimensão seriam essas zonas espirituais. O primeiro entendimento é que nós estávamos sempre no que chamamos de roda de Sansara. A gente encarna, desencarna, espia tudo que teve de aprendizado, tudo que se movimentou na encarnação, para depois voltar e reencarnar.
Quando a gente entra em quinta dimensão, que é um outro estado energético, é um outro estado de vibração, de forma definitiva, essas zonas espirituais umbralinas não serão mais necessárias. Então a gente vai ter consciência muito mais ampla, sem que isso seja necessário. Então, hoje nós temos as colônias espirituais, temos as naves aportando seres também, e vai chegar um momento que essas colônias, que tudo isso vai ser necessário de uma outra forma, não como é atualmente. Então, dentro disso, aí a gente consegue entender o porquê irmos de uma terceira dimensão para uma quinta dimensão. Essas zonas umbralinas, elas estão sendo esvaziadas de forma gradativa, conforme a necessidade. E a gente pode explicar um pouco isso, como que acontece. Como aqui no planeta, nós sempre abordamos que precisamos ter uma vibração, um quociente energético compatível com o planeta para poder prosseguir aqui, então essas almas que não conseguem ou não vão conseguir ter essa vibração para continuarem aqui, elas já estão sendo encaminhadas para outros orbes, outros planetas, outros locais, para darem prosseguimento à sua caminhada. E aí que entra um ponto importante que muita gente faz confusão, que acha que isso é um fim, uma derrota ou alguma coisa, e até se chama com o nome exílio, quando na verdade isso sempre aconteceu. A gente deu o exemplo do sistema Capella, de onde aportaram seres como Chico Xavier, Emmanuel, como muitos outros. Então, durante a história que eu digo cósmica, universal, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, e cada um vai continuar a sua caminhada em outros orbes. Quantos de nós que estamos aqui hoje também já não fizemos isso? Já não migramos para alguns planetas, temos nossa origem, muitos também em outros planetas, então isso é uma caminhada natural, que se fazem não com todo esse drama, com todo esse sensacionalismo que muitas vezes é colocado. Então, cada alma faz a continuação da sua caminhada onde for necessário. Nós sabemos que para aportar os seres que não têm mais compatibilidade aqui com o planeta Terra, são 7 os planetas que estão aportando. Eu não tenho aqui para passar os nomes de cada um deles, mas são 7 as informações que a gente recebe desses planetas que já estão aportando. Então, como que isso ocorre? Quando alguém hoje desencarna, pegando um exemplo de quem está encarnado, quando um ser desencarna, ele prontamente vai ser direcionado às colônias espirituais, às naves de apoio, algum local assim, onde ele vai receber todo amparo, vai receber tudo o que for necessário de forma amorosa, de forma tranquila, harmônica, para quando estiver tudo pronto, tudo preparado, essa alma ser aportada para dar continuidade na sua caminhada nesse orbe, compatível com a sua vibração. Existem alguns casos de almas que são mais relutantes, são almas mais endurecidas, a gente poderia chamar, que alguns vão chamar até de trevosos. Essas almas, o processo é um pouco diferente. Também, sempre, a espiritualidade de luz, ela dá todas as oportunidades para todas as almas. Então, uma alma mais endurecida, vamos dizer, trevosa, ela geralmente não vai aceitar muitos entendimentos, muitas coisas. Então, essas almas, e a gente poderia até dizer, são almas que cometeram crimes contra a humanidade. Essas almas têm um processo similar, porém elas têm, num primeiro momento, o seu quociente energético reduzido, ao que a gente muitas vezes chama de processo ovoide, então se reduz o campo para fazer uma neutralização, e essa alma também recebe todo esse amparo, todo esse aporte em colônias, em locais adequados, porém o que diferencia é que antes dessa alma ser encaminhada para um recomeço, porque para ela vai ser um recomeço mesmo, ela é encaminhada até o Sol central, onde são dissolvidas as suas memórias, ou seja, essas memórias que elas não têm como contribuir para ela fazer uma continuidade
de expansão da sua alma. Então, essas almas mais endurecidas, mais trevosas, fazem esse caminho. Primeiro com as suas memórias dissolvidas no Sol central, para depois serem aportadas em outros orbes. Então, isso vai trazendo essa configuração dessa redução, até então, desse número de seres que habitam o nosso planeta, tanto zonas aqui de superfície como zonas espirituais, e aí que a gente chega mais ou menos nesse número. É lógico que nós temos também muitas almas que estão entrando no nosso planeta para virem aqui fazer a sua própria experiência. Então a gente não poderia também dizer que esse número vai diminuir cada vez mais. Não, estão sendo aportadas também outras almas compatíveis com essas novas energias que o planeta entra, que aí a gente até já abordou algumas vezes sobre, pegando essa sequência de seres índigo, cristais, a gente entra já numa próxima arco-íris, diamantes, principalmente os diamantes, já seres vindo para serem os herdeiros da nova Terra também, para poderem, porque eles têm essas energias compatíveis para onde estamos caminhando. Então, dentro disso a gente consegue ir buscando alguns entendimentos e vendo como que essa população aqui do planeta, ela vai se adequando também da mesma forma que o planeta vai se adequando numa nova forma de energia. Então, estava conversando também com algumas pessoas, pegando alguns entendimentos trazidos também pelo próprio Chico Xavier nos seus diversos livros, mas principalmente nas suas conversas, nas suas explicações que ele dava para as pessoas, como Geraldo Lemos Neto, como outros que conviveram lá com ele. O próprio Chico, ele dizia que entraríamos numa fase de avanços tecnológicos e científicos aqui para a humanidade, se conseguíssemos passar dessas datas que eram datas cruciais para entrarmos dentro da transição planetária. E essas tecnologias e essa ciência toda, ela vem aportar também essa condição das novas energias da Terra, que nos colocam também a olhar mais para os nossos, para a nossa alma, para a nossa forma de viver aqui, e sair daquela velha matriz, onde a gente tinha outros entendimentos, outros paradigmas, todos eles voltados mais para, a gente poderia até colocar aqui, entre aspas, aprisionamento que nós sempre vivemos aqui no planeta. Então, hoje, as almas elas estão fazendo o seu andar aqui no planeta, a população que a gente chama, encarnados, desencarnados, muito mais como um quociente energético de adaptação de quem vai prosseguir por aqui, de quem vai habitar outros orbes. Também tem uma outra característica. Muitas almas, elas acabaram aportando aqui para auxiliarem na transição planetária também. É o que se chama de sementes estelares. São almas, seres que vieram colaborar nesse trabalho. E também está sendo dada uma oportunidade, quando finda a encarnação dessas almas, de poderem escolher se elas pretendem continuar aqui no planeta Terra, na nova Terra, ou se pretendem voltar para suas famílias de alma, suas famílias cósmicas de origem. Então, tudo isso configura um entendimento também de como que está hoje essa população planetária nesse sentido, de entender o que é a superfície 3D, também entender o que são as zonas espirituais, as zonas umbralinas aqui do planeta Terra, as zonas expiatórias, que a gente chamava há bastante tempo, que deixarão com o tempo de serem necessárias. E a quinta dimensão, que seriam as zonas onde já estaríamos vibrando em terra regenerada, em planeta de quinta dimensão. Então, tudo isso a gente vai entendendo e configurando como que é o posicionamento de agora em diante de cada um de nós, de cada alma que compõe aqui o planeta Terra. Então, também com isso, a gente consegue entender
essa adaptação que todos nós estamos fazendo, eu digo que estamos aqui encarnados, de adaptação energética, de sintomas, de ascensão, de muitas coisas que estamos vivenciando. E também nós já vamos conseguindo observar a própria ciência, colaborando, trazendo novos entendimentos, onde a gente busca, através da ciência, também entendimentos espirituais. São muitos avanços que já vieram, muitos avanços que também virão, e dentro disso a gente vai seguindo os nossos caminhos. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Espero que isso possa abrir reflexões, que possa colaborar para buscar entendimentos de alguma forma, tá bem? Repetindo, não somos os donos da verdade, apenas tentamos trazer aqui informações através das nossas conexões, tá bem? Gratidão. Muito obrigado, Gaspar, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem suas perguntas, seus comentários. Apertem o botãozão para se inscrever aqui no canal se não for inscrito ainda. Um maravilhoso final de semana e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.